Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou responder uma pergunta sobre a legalidade ou a possibilidade de um cônjuge separado de fato vender bens do casal sem conhecimento e sem autorização do outro. Se você está interessado no assunto, fique comigo. A pergunta me foi enviada por um rapaz de nome Bruno. O Bruno diz assim: Olá, queria saber se posso vender os bens abaixo do valor, sem ter que completar o valor original para o conjugado, deve ser cônjuge. Na verdade, aqui o Bruno está me perguntando não se ele pode vender, né? Ele está perguntando se ele pode vender abaixo do valor. Bruno, você não pode nem vender abaixo do valor. Na verdade, você não pode nem vender no valor, nem abaixo do valor. Você não pode vender os bens. Veja, quando um casal se separa, aquele que fica na posse de algum bem do casal, seja um carro, seja casa, sejam bens móveis, né? Joias, enfim, coisas da televisão, geladeira, sofá, enfim, obras de artes, enfim, qualquer patrimônio, qualquer bem que fique sob a posse de um dos cônjuges, esse cônjuge ele passa a ser o guardião legal, né? O administrador provisório daqueles bens. Ele fica responsável por aqueles bens. Então veja bem, se o casal se separou e você ficou com o carro que é do casal, né? Você está com o carro provisoriamente e você bate o carro, por exemplo, você se envolve num sinistro, você é responsável de indenizar o seu ex-cônjuge, porque você não era o dono do carro, você era apenas o guardião do carro. O carro pertence ao casal. Então, aquele que fica na posse fica com a responsabilidade de cuidar e administrar os bens e responde eventualmente por perdas e danos que venham a acontecer com os bens por culpa ou por dolo. Então, assim, é uma situação que exige tecnicamente, formalmente, muito cuidado daquele que fica na posse dos bens, né? Porque você, como eu disse, pode acabar tendo que responder. Então, Bruno, você não pode vender nada antes da partilha. Então, por quê? Porque existe ali um condomínio indivisível, ou seja, um indiviso, né? Como diz a doutrina, um condomínio indiviso, ou seja, um condomínio que ainda será feito a partilha. Então, assim, você não é dono de nada. E a lei diz que ninguém pode passar para frente mais direitos que tem. Como é que você vai vender uma coisa, Bruno, que não é sua? Então, assim, você não pode vender nada. Você tem que cuidar de tudo com muito carinho. E se você vender, né, porque principalmente em relação a bens móveis, né, é tão fácil vender, é só encontrar um interessado e você passa a coisa para frente. Por isso que é muito importante, eu sempre alerto os casais que estão se separando e que têm bens, né, que estão preocupados ali com bens, que você tem que estudar com o seu advogado a possibilidade de ajuizar medidas cautelares para proteger o seu patrimônio, né? Principalmente se você desconfia que o seu ex vai, por exemplo, sumir com dinheiro. O casal tem uma poupança, o casal tem uma aplicação, o casal tem ações. E aquele em quem está o nome daquela aplicação, daquela poupança, pode ir lá fazer o quê? Eu mesmo já vi muita gente fazer isso. Se separa, corre no banco e saca tudo, vende, enfim. E está fazendo isso o quê? De forma absolutamente ilegal. Todas essas vendas são ilegais e passível de nulidade. Então, assim, é muito importante que todos entendam isso. Se você acha
que o seu cônjuge vai ter esse tipo de atitude, converse com o seu advogado e entre com uma medida liminar de arrolamento de bens, uma medida liminar de sequestro, ou seja, para tirar a posse daquele bem, daquele cônjuge, para evitar que ele se desfaça do bem. Existem medidas judiciais, né? Se a pessoa for diligente, eu vejo muita gente reclamando, o cônjuge sumiu com tudo, o cônjuge vendeu o que era nosso e agora ele gastou tudo ou sumiu com dinheiro, eu não vou acabar ficando a ver navios, né? Vou acabar não recebendo nada. Mas quando a pessoa se separou, né, e você deveria ou deve conhecer o caráter da pessoa com quem você está morando, então você não tomou nenhuma providência. Então não é que a lei não, a justiça não faz nada. Pô, a justiça não socorre aos que dormem, já diz lá o velho ditado. Então é importante que, se você está numa situação de que há bens, de que tem dinheiro, tem patrimônio que está na mão do outro cônjuge, tipo como o Bruno aqui, né, que está pensando em vender, está pensando aqui, está estudando, querendo vender até abaixo do preço. A preocupação do Bruno aqui não é nem se ele pode vender, porque ele já se arrogou que ele pode. E não pode, viu, Bruno? Não pode vender. Mas ele já se arrogou que ele pode. A preocupação dele é se ele pode vender mais barato. Então, assim, não pode nem vender pelo preço, nem vender mais barato, Bruno. Então, assim, a pessoa tem que ficar atento a esse tipo de situações para depois, como eu disse, não ficar reclamando da justiça. Então, assim, existem medidas judiciais para proteger o patrimônio do casal até que o juiz faça a partilha. Viu, Bruno? Você vai poder vender aquilo que for seu. Depois que ocorrer a partilha, olha, você fica com a televisão, outro fica com o sofá, então você pode vender o sofá. O carro ficou para mim, daí você pode vender o carro. Mas antes da partilha, antes de que o juiz autorize ao menos, né, que ele dê a sentença, você é apenas o quê? O guardião e o responsável. E você, Bruno, pode ter que responder não só pela diferença, você pode ter que responder por perdas e danos. Por exemplo, você pode ter vendido na hora errada, né, resgatou uma aplicação que não devia ser resgatada e causou prejuízo para o outro cônjuge. Então, assim, quem está na posse do bem após a separação de fato é apenas um administrador provisório. Inclusive, é possível que o outro cônjuge, vai que o divórcio demore para sair, né? Às vezes a ação é complicada, o divórcio demora para sair. O outro cônjuge, aquele que não está na administração, pode o quê? Pedir a prestação de contas, inclusive dos frutos. Então vamos dizer que o casal tenha lá um imóvel alugado, um apartamento, um imóvel alugado, e todo mês o inquilino vai lá e paga. Opa, metade desse aluguel é do outro cônjuge. Então você não pode, como você fazia, né, quando vocês eram casados, tá tudo misturado, né? Tudo é de tudo, tudo é dos dois. Estava tudo ali misturado, mas o casal se separou, você é apenas o guardião, apenas o administrador. Então, se você recebe o aluguel, se você recebe lá um fruto, se um devedor vai lá e paga uma dívida, enfim, se você recebe um rendimento, um dividendo, tudo isso tem que ser partilhado com o outro cônjuge. Você está apenas o quê? Administrando, como guardião. E além de ter que responder por esses frutos, por esses bens, você, como eu disse e repito mais uma vez, você pode ser responsabilizado por perdas e danos se algo der errado. Não é uma situação muito confortável ficar administrando o bem dos outros. Eu, pessoalmente, não gosto. Tá bom, Bruno? Então, lamento te dar más notícias, viu, Bruno? Esquece essa história. Não venda nada, nem pelo preço justo, nem abaixo. Não venda, simples assim. Tá bom? Agora, gente, se você ficou até aqui, né? Se você gostou do vídeo, eu quero aproveitar que você está aqui ainda comigo para pedir o seu apoio ao meu canal. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo. Vamos compartilhar conhecimento, né? Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. E é isso.
e até o próximo vídeo.